Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós iremos para a nossa quinta videoaula e o nosso conteúdo ainda será reportagem. Entretanto, nós iremos em uma abordagem diferente. Iremos conhecer qual é a estrutura de uma reportagem. Portanto, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você também não entendeu, porque você poderá tirar sua dúvida comigo lá no Google Meet. Então, vamos começar a nossa aula? Gente, como eu havia dito na última aula, a reportagem é um gênero jornalístico cujo objetivo difere da notícia, pois seu intuito não é noticiar um fato, mas ampliar esse fato e analisá-lo sob diferentes aspectos, aprofundando o assunto ou tema e auxiliando o leitor a formar uma opinião. De fato, a reportagem ela tem esse objetivo. Por quê? Porque ela necessita aprofundar um fato, já que na notícia, por conta do gênero e por conta da notícia ser muito objetiva, a reportagem ela vai em busca de mais informações. Daí se cria um novo texto, e esse novo texto não será novamente uma notícia, será uma reportagem, tá certo? E além disso, a reportagem ela pode sim auxiliar o leitor a construir uma opinião. Então, o leitor, diante de uma reportagem, ele pode dizer se ele é a favor ou contra daquilo de que se fala a reportagem, tá certo? Então, agora a gente vai conhecer quais são as características de uma reportagem. Galera, estruturalmente, a reportagem ela apresenta quatro estruturas básicas, certo? Ou seja, são quatro partes que fazem da reportagem ela ser uma reportagem, tá certo? E eu começo pelos dois primeiros, que é o título e a linha fina ou subtítulo, que são aqueles que vêm em primeiro lugar quando a gente olha para uma reportagem escrita. Quando a gente está diante de uma reportagem que não é escrita, que ela é televisiva, ou que ela é ouvida, como a gente viu que é o caso das rádios, tá certo? Esse título e essa linha fina sai em forma de manchete, certo? Mas a gente percebe que é uma questão introdutória, que anuncia o que vai ser dito, tá certo? Fazendo uma atração para o leitor, como também algumas informações a mais para gerar ainda mais atração para o leitor. O leitor não, no caso ele vai estar vendo ou ouvindo, né? Então, é para o leitor assistir ou ouvir a reportagem. Mas a gente vai falar aqui da reportagem escrita, tá certo? Então, a primeira estruturazinha que a gente vai ter aí nessa reportagem é o título. Porque o título, ele antecipa o tema que será tratado e deve ser atrativo para despertar o interesse do leitor. Então, o repórter, no momento em que ele está redigindo essa reportagem, quando ele vai escrever o título, ele tem que ter muita clareza, certo? Porque ele está antecipando o tema que será tratado, como também ele deve fazer um título que seja atraente para assim despertar a atenção do leitor para ler aquela reportagem. É comprovado cientificamente que reportagens cujo título é mais atraente, ela tem mais possibilidade de ser lida por alguém, certo? Geralmente, essas reportagens elas são lidas justamente pelo assunto em que ela está tratando, tá? Então, se for um assunto em que eu me interesso, com certeza eu tenho a possibilidade maior ainda de fazer a leitura daquela reportagem. Mas quando o assunto não é do meu interesse, dificilmente eu irei ler aquela reportagem, tá? Então, os leitores das reportagens, esses leitores eles variam muito, certo? Porque tem gente que gosta mais de educação, de política, de saúde, ou de questões mais científicas, da área da biologia, da física, da química, da história, da geografia, e por aí vai, certo? O que a gente sabe é que dá para se escrever uma reportagem de tudo, porque de tudo se saem os fatos, tá? Outra estrutura básicazinha é a linha fina ou
o subtítulo, tá? Então a gente tem um título, subtítulozinho embaixo. E o objetivo desse subtítulo é reter a atenção do leitor, trazendo alguma informação mais específica. Ou seja, se no título ele anuncia qual é o tema, aqui no subtítulo ele vai esclarecer um pouco mais, certo? De que tratará essa reportagem. Então, a gente vai ter uma informação mais específica em relação ao título dentro do subtítulo, mas ainda está ali mantendo essa relação de suspense. Quer ver como é que se forma um título de uma reportagem, um subtítulo? Preste bem atenção. Gente, essa é uma reportagem da seção da saúde, tá? E ela foi publicada no site da Super Interessante. E a Super Interessante é um site muito famoso, tá certo? É porque eles divulgam muitas coisas que de fato são interessantes da área da ciência, tá? Então é sobre a água, sobre a terra, sobre os astros, sobre a astronomia, astrologia, sobre linguagem, sobre história, geografia, rochas, tudo. A Super Interessante, ela busca por meio da ciência e fazer reportagens a partir dessas informações. E já que nós estamos no meio de uma pandemia, nada mais do que eu trazer uma reportagem sobre o coronavírus, tá? Então, observe muito bem. Quem escreveu essa reportagem foi o Bruno Carbinato no dia 25 de março de 2020 e foi publicado, tá, no dia 23 de janeiro de 2020. E teve nesse inteirinho aí umas atualizações, tá? Por isso que tem essa data, 25 de março, mas essa reportagem ela foi publicada no dia 23, tá? E o que é que diz o título? Olha aí, o título é uma pergunta. Afinal, o que é coronavírus? Percebam que é diferente da notícia, porque na notícia tem que ter uma estrutura muito específica, tá? O verbo tem que estar no presente, não pode ter o uso de artigos, que é para dar um teor mais conciso, mais direto, tá certo? Sem marcas de subjetividade no título da notícia, mas aqui na reportagem não. Olha aqui, afinal, o que é coronavírus, tá? Então, essa pergunta já é atrativa porque ela já trata de um tema que as pessoas não conhecem muito, tá? E ela também, pelo fato dela ser uma pergunta, já chama a atenção do leitor, beleza? E olha aqui a linha fina, ou subtítulo. A doença surgiu na China, começou a se espalhar pelo mundo e está causando preocupação global. Entenda tudo o que se sabe sobre o novo coronavírus. Então, ela só dá aqui no subtítulo umas 3 informaçõezinhas e depois ela coloca, ela não, ele, né? Ele coloca, entenda tudo o que se sabe sobre o novo vírus. Ou seja, essa nova informação, tá certo? Do leitor entender, não estará mais nessa estrutura, estará nas partes que vêm em seguida, beleza? Então, seguindo, outra parte da notícia, tá certo? Outra estruturazinha básica é a lead, tá? A lead a gente também tem na notícia, só que aqui na lead da reportagem difere um pouco, porque não necessita, tá certo, de elementos que na notícia devem estar aqui na lead da reportagem, não. Já tem uma diferençazinha. Lead, trecho inicial, geralmente o primeiro parágrafo, tem como finalidade fornecer uma prévia do conteúdo a ser tratado no corpo do texto, buscando motivar o leitor. Pode iniciar com a citação, narrando um fato ou apresentando uma curiosidade. Ou seja, não necessita de quem, o que, como, onde, como e porquê quando a gente está dentro de uma notícia, tá? A gente precisa colocar uma lead desse jeito, respondendo essas perguntas. Aqui na lead não. A lead ela só vai fornecer uma prévia do conteúdo. Então vocês estão percebendo que do título, passando pelo subtítulo, e no lead a gente vai ter prévias, sempre objetivando o quê? A atrair o leitor mais ainda para o texto. Então, o repórter, ele tem um trabalho difícil, por quê? Ele tem que fazer um título atrativo para fazer o leitor ler o subtítulo, que também deve ser atrativo e dar um pouco mais de informações
do assunto. E, finalmente, o leitor ele chega na lide, que já está ali no resto do texto, tá? Quando eu digo no iniciozinho do texto, em que vai discorrer o assunto, e vai motivar o leitor a ler mais ainda. Só que dessa vez ele pode colocar uma citação de alguma autoridade, de algum instituto, de alguma universidade que fez a pesquisa, ou narrar um fato, dizer uma situação, como também apresentar uma curiosidade. Vejam só qual é a lead da notícia da super interessante sobre o novo coronavírus. Nos últimos dias, o noticiário internacional foi tomado por um assunto de caráter urgente: o surgimento de um novo e misterioso vírus na China, capaz de causar pneumonia forte e até levar à morte. Então, hoje, certo, nós já sabemos muito mais sobre o coronavírus desde quando essa notícia, essa reportagem, desculpa, ela foi publicada, tá? Então, aqui já traz uma breve, certo? Uma breve informação sobre o assunto, tá? Mas não vai falar por quê do assunto. Porque o assunto mesmo vai estar nessa estrutura aqui, que é o corpo do texto. Parte mais longa que reúne informações, depoimentos, dados, imagens, enfim, elementos que o jornalista emprega para desenvolver o assunto do tema da reportagem. Então, todos aqueles outros elementos que a gente viu na aula passada, como as imagens, os dados, os gráficos, os mapas, tudo aquilo que pode conter uma reportagem vai estar no corpo do texto, onde reunirá todas as informações que são necessárias para falar da reportagem, tá certo? Então, gente, aqui no corpo do texto é praticamente assim, a alma do negócio, tá certo? As outras três estruturas não são tão importantes quanto o corpo do texto. Não quero deixar de dar importância àquelas três. Elas têm a sua importância, mas elas não conseguem ser tão importantes quanto o corpo do texto, porque é aqui onde o tema será desenvolvido, o assunto será desenvolvido. Então, a alma da reportagem está no corpo do texto, tá certo? E as três estruturazinhas são só detalhes. Então, começando, certo? O corpo do texto aqui da reportagem sobre o coronavírus, novamente o Bruno ele faz uma pergunta, mas afinal, o que é esse coronavírus, tá certo? Ele reitera a pergunta com a finalidade de, bora leitor, é agora que eu vou te responder. E começa, gente, com um títulozinho, tá? Esse títulozinho se chama intertítulo. Aqui a gente vê uma nova ameaça, certo? Ou seja, é uma nova ameaça que surgiu no mundo para fazer os seres humanos lidar com esse tipo novo vírus, tá certo? O termo coronavírus se refere, na verdade, a um grande grupo viral formado por diversos vírus já conhecidos e identificados. O nome da família se deve à forma desses organismos. Sobre microscópios, eles têm uma aparência que lembra a de uma coroa. Há vários representantes do grupo, e inúmeros podem infectar humanos e animais. A maioria, no entanto, causa sintomas leves de uma gripe, como tosse, coriza, dor de cabeça e de garganta, etc. Alguns dos vírus do grupo, porém, podem levar a doenças respiratórias mais graves, como pneumonia e síndrome respiratória, e até levar à morte. É o caso do SARS, o outro coronavírus que também surgiu na China e se espalhou pelo mundo em 2002, causando 774 mortes confirmadas. Em 2012, outra doença causada por um coronavírus foi relatada internacionalmente, a MERS, que se espalhou principalmente no Oriente Médio e matou mais de 800 pessoas. Então perceba, gente, que aqui no corpo do texto tem muito mais explicação sobre o novo coronavírus, tá? Eu, pelo menos, não sabia que foi em 2002 que tinha outro surto, tá? Mas com um número muito menor de mortes confirmadas do que nós já temos hoje, tá certo? Desde ontem, hoje eu estou gravando no sábado, dia 22 de maio, tá? Foram confirmadas cerca de 300 mil mortes no mundo todo, beleza? E não se compara aos outros surtos de coronavírus. Por isso que essa nova ameaça teme muitas pessoas. Eu estou ainda com Covid, tá certo? Me recuperando.
E é uma doença que a gente não pode brincar de jeito nenhum, beleza? Então, gente, recapitulando o nosso assunto de hoje, eu apresentei para vocês qual é a estrutura de uma reportagem. São 4 estruturas: título, subtítulo ou linha fina, lead e corpo do texto. No título, busca dar uma síntese do conteúdo e atrair o leitor. No subtítulo, dá umas informações a mais sobre o que se falou no título. E na lead vai apresentar algumas informações com o objetivo de atrair mais ainda o leitor, como a citação, a narração ou algo que sirva para atrair. E no corpo do texto será todos os elementos onde fará com que a reportagem ganhe mais forma, tá certo? Como imagens, o próprio texto verbal, essa parte escrita, tá certo? Mapas, infográficos e os outros elementos que a gente já tratou na última aula, beleza? Então, galera, eu vou agora explicar para vocês as diferenças que a gente pode encontrar entre a notícia e entre a reportagem, tá certo? Na notícia, o texto é mais curto, enquanto na reportagem o texto é mais longo. Se a gente comparar a mancha gráfica, ou seja, aquilo que está graficamente visualizado, a gente percebe que a reportagem ela é muito maior do que a notícia, porque a notícia geralmente, como ela é breve, tá? Ela é bem pequenininha comparada à reportagem, que já é um textão, tá? O foco no fato ocorrido se dá na notícia. Agora, o aprofundamento do tema, presença de citações, depoimentos, dados estatísticos, etc, imagens, infográficos, tudo mais, fica para a reportagem. Na notícia, predomina-se a objetividade, já que ela vai noticiar o fato que ocorreu. Entretanto, na reportagem vai ser um mix entre objetividade e subjetividade. E essa subjetividade se dá uma vez que na reportagem se permite a inserção de uma opinião do repórter, beleza? Coisa que não ocorre com a notícia. Fatos que ocorreram há pouco tempo, tá certo? Isso fica para a notícia. E na reportagem são temas de interesse público. Pode pegar um fato que ocorreu da reportagem, como também temas que são interessantes à sociedade naquele momento. Na notícia não traz o posicionamento do escritor, enquanto na reportagem traz a interpretação dos fatos, opinião do escritor sobre elas, ou seja, o repórter ele pode interpretar os fatos e dar a opinião conforme o seu ponto de vista, beleza? Na notícia se predomina sequências narrativas, ou seja, vai narrar, noticiar o fato ocorrido, enquanto na reportagem vai apresentar mais sequências descritivas, ou seja, descrevendo aquilo que está sendo comentado, como também narrativas sobre exemplos desse fato que ocorreram, como também argumentativas, que é justamente a opinião desse leitor, ou desse escritor, desculpa. Nas duas, tá certo? Se predomina a linguagem formal, entretanto, na reportagem vai ter um adendo a mais, que a linguagem vai depender do público-alvo. Existem reportagens que são adolescentes, por exemplo, tem a revista Capricho, que ela é uma revista teen feminina, tá certo? Ou seja, para o público feminino adolescente. E a linguagem, ela difere completamente de uma reportagem que é do Fantástico, ou do Domingo Espetacular, ou da Super Interessante, tá certo? Uma dos fatos desconhecidos, difere bastante, vai depender do público, as reportagens. E na notícia prefere-se, tá, o predomínio de um discurso indireto, quanto na reportagem vai ter um mix entre discurso direto e discurso indireto, beleza? Galera, os exercícios dessa aula você pode encontrar na página 74 e 75, especialmente nas questões 8 a 11. Um beijo para vocês, se cuidem, até a próxima aula. Um beijo enorme. Tchau.